A Viva 7. Acesso aí à informação, tal. Da mesma forma que fica fácil, também fica perigoso, né? Porque você tem acesso a todos os tipos de informações, né? O que não tinha antes, né, Tiago? Então, no rádio tu tinha aquela programação, né? E hoje a internet. Mas se o teu coração for bom, os teus olhos serão bons e os teus passos serão bons. Então vai depender do coração mais do que o mundo oferece. É verdade. Mas é a oportunidade de você levar aí a palavra de Deus. Hoje, pessoas de todas as idades têm acesso ao telefone, a um smartphone, a aplicativos aí, né? Então, aplicativo da rádio muito fácil de usar, muito simples, qualquer um pode ter acesso. Então, você que nos acompanha, vai visitar o teu parente no final de semana, seu avô, sua avó, coloca o aplicativo lá da rádio para ele ouvir, né? Ensina ele vai aprender, é bem facinho, né? Então, todos conseguem acessar as redes sociais aí, então para acessar um aplicativo, ouvir a palavra de Deus, ouvir um hino sobre Deus, sobre a palavra de Deus, aí vai edificar eles, né? Ajude a disseminar o reino de Deus. Falando em reino de Deus, Isso cara, aí. vamos entrar no nosso livro. Vamos aí no livro de Apocalipse. E olha, até essa semana eu tava escutando algumas pessoas comentando aí sobre o tal do Apocalipse, doutor. E a gente nota aí o quanto que o pessoal acaba às vezes distorcendo a palavra de Deus, né? Esses dias eu vi o pessoal confundindo aquela questão do Apocalipse 12, sabe? Uhum. Eles confundem o capítulo 12 com algumas questões religiosas, né? Em relação Sim. à adoração de imagens e tudo mais, né? Sim. Tipo, acabam utilizando para defesa. Sim, deturpando o texto, né? É aquela coisa, Tiago, que tem muito. Eu costumo mencionar que é a interpretação diabólica. Não estou falando necessariamente por causa da questão da imagem, mas a interpretação diabólica das escrituras é quando alguém interpreta um texto de uma maneira que essa interpretação acaba negando outros textos. Então eu dou uma interpretação para um texto específico que quebra outros princípios da palavra de Deus. Né? E por que a gente chama de interpretação diabólica? Né? Porque é o que o diabo fazia com Jesus na tentação do deserto. Então ele tentou Jesus não negando a palavra diretamente, mas deturpando as verdades de alguns textos. Então ele disse para Jesus, citou o Salmo 91, né? Se atira daqui porque está escrito, né? Os teus anjos darei a ordem a teu respeito. Então qual que era sempre a resposta de Jesus? Mas também está escrito. Mas também está escrito. Então você não pode interpretar um texto de uma maneira que negue outras verdades. E essa questão aí, com o Apocalipse, é com certeza o livro e o texto mais atacado dessa maneira. Eles interpretam alguns textos, dão algumas interpretações para alguns textos de Apocalipse que acaba negando princípios básicos da palavra de Deus e acabam negando outros textos. Então, por isso que é importante você ter conhecimento. Por isso que a Bíblia diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Porque na graça você cresce com a intimidade, na intimidade com Deus, que é a graça, né? Não é uma coisa que você consegue adquirir sozinho, precisa receber diretamente e unicamente de Deus, né? A graça. Você cresce na graça com a tua relação, intimidade com Deus. Mas precisa crescer no conhecimento, né? Exatamente por isso, para que você não seja confundido, enganado, né? Então, são esses pequenos detalhes às vezes que fazem toda a diferença, sabe, Tiago? Muita gente acaba sendo, com perdão da expressão, o que eu fui, um papagaio de pirata.
né? O que é um papagaio pirata? Alguém que só repete o que ouviu. A pessoa só repete aquilo que ela ouviu. Nunca foi no texto olhar, nunca foi ler a escritura de uma maneira entendendo ela. Né? E isso é possível a todos. Então tem vários níveis, vamos dizer assim, de conhecimento da escritura, né, Tiago? Então você pode, por exemplo, conhecer as línguas originais e aprender a olhar os escritos originais e interpretar os textos a partir daquilo. Tá? Isso é um nível mais, vamos dizer assim, mais avançado. Mas o que eu quero dizer? Que para você entender o texto bíblico da forma que seja necessária, você só precisa saber ler. Se você souber ler o que é básico do texto, você vai entender. Porque apesar de a Bíblia, e agora falando de Apocalipse, né? E claro, com toda a escritura, mas apesar de serem textos antigos e muitas vezes de difícil interpretação, se você souber ler e ler com calma os textos, você vai entender. Porque a Bíblia, Tiago, ela diz o que ela quer dizer. E ela quer dizer o que ela diz. O que isso significa? Né? Que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, eu sou professor de teologia, amo teologia, a coisa que eu mais gosto de fazer é estudar a Escritura. Então, o que me interessa mesmo, tem um assunto que me interessa é a Bíblia. Então, eu não estou advogando aqui contra o estudo e contra materiais. Está vendo aqui atrás alguns livros? Tem muito mais, cerca de, sei lá, talvez quase 20 mil livros, incluindo PDFs, enfim, né? Então, eu não estou advogando contra material de estudo. Mas para você que está nos acompanhando, quando você for interpretar um texto, procure interpretá-lo a partir do que o texto está dizendo. Então, quando alguém, Tiago, for te explicar um texto, e ele tiver que explicar esse texto como se ele estivesse decifrando um código secreto, desconfie. A Bíblia foi escrita de uma maneira que pudesse abordar todos os povos pelas quais ela ia passar, porque ela foi escrita desde o início, né, desde Gênesis a Apocalipse, um período aí de 3, 4 mil anos levou para ser escrita. Em 3 línguas diferentes: hebraico, aramaico e grego. Então são línguas e são formas de texto que precisavam abarcar todas essas culturas. Mas mesmo assim, ela foi escrita de uma maneira que ela mesma se explica. Todo material extra-bíblico, livros, essas coisas, pode te ajudar a entender mais ainda o texto. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, você que nos acompanha, a Bíblia não foi escrita em forma de mistério e nem de códigos secretos que precisam de infindáveis teorias para ser explicado. Então, quando alguém for te explicar um texto, tiver que usar muita teoria, tiver que usar muitos códigos e detalhes linguísticos que ninguém tem acesso, desconfie. A Bíblia não foi feita para ser entendida só por pessoas especiais. A Bíblia foi feita para explicar e revelar a Deus, explicar o plano de Deus e revelar a Deus, porque Deus não pode ser explicado, né? E assim também é o Apocalipse, Tiago. Apesar de ele ter muitos símbolos, né, e muitas expressões idiomáticas, o livro foi feito para que a gente pudesse entender o cerne, o que é principal do plano de Deus para julgamento do mal e para estabelecimento do seu reino eterno. Ponto. Então, esses dias, uma pessoa falou assim para mim: você que gosta de Apocalipse, vou te dar um desafio aqui, eu duvido você
você resolver esse desafio. Explique o Apocalipse em uma palavra. Difícil, né? Ele disse: ganhamos. Ganhamos, Tiago. Vencemos. Esse é o resultado. Esse é o fim de tudo. Essa é a palavra. Vencemos. Se você ler o fim da Bíblia, nós vencemos, Tiago. Deus nunca perde. E se você olhar, o livro ele começa com a revelação de Jesus, Jesus se revelando quem realmente ele é. Mostra ele pegando o livro da mão daquele que está sentado no trono, o Pai. É um livro selado por dentro e por fora, que representa, na época, era uma escritura de uma propriedade, ela era selada com vários selos, né, para demonstrar que aquilo foi inviolado, né? Planos estratégicos de guerra eram selados com vários selos, né, para ser transportado. Então, para o comandante lá saber que não foi violado aquele segredo, aquela estratégia de guerra, ele era selado com vários selos. Então Jesus toma esse livro, está selado, ele vai abrindo esse livro, mostra Jesus se revelando às 7 igrejas que tinha na época. Tinha muito mais igrejas, mas ele escolheu essas 7, né? Fazendo elogios e também fazendo exortações para elas, revelando pecados que estavam dentro daquelas igrejas, para que a gente soubesse como lidar com esses pecados e lidar com essas pessoas, com essas crises de identidade. Então ele já começa o livro revelando que a igreja tem sim problemas e dificuldades e sofreria perseguição. Mas se tu olhar lá no fim, a igreja está linda, está adornada como uma noiva. O noivo vem poderoso, vencendo, para vencer todos, destruindo todos os inimigos. Não tem guerra. Com Deus, com Jesus não tem guerra. Porque uma guerra, para mim, é quando dois exércitos lutam entre si. Não tem guerra. Disputam de forma Ele quase chega igual. e destrói tudo. Ele chega e destrói tudo. Ele vem poderoso, não pergunta nada para ninguém, não tem dificuldade nenhuma, ele vem e destrói tudo e pronto. E a igreja está lá, adornada como uma noiva, limpa, pura. Ele fez tudo. Então vencemos. Não é um livro sobre o fim do mundo. É um livro sobre a vitória de Jesus sobre o mal. E ele resolveu incluir nós nisso. Pela sua graça. Ele resolveu incluir nós nisso. No livro ele vai o tempo todo dizer: vocês vão ter que perseverar, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então, capítulo 12 que tu mencionou, daqui a pouco nós vamos passar rapidinho por ele. É a revelação da luta do dragão, que está no anticristo, contra os santos. Isso é claramente no texto. Mas por que as pessoas deturpam, né? Porque não pensam que eu não posso interpretar de uma maneira que negue outros textos. Então o livro é sobre isso. Jesus se revelando quem ele é diante do reino do mal, diante da igreja. Por isso que ele diz que ele é aquele que tem as 7 estrelas, está no meio dos 7 castiçais. Ele está falando: eu estou no meio de vocês, eu tenho vocês na mão, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Né? Ele vai se revelando ali, dizendo quem ele realmente é para nós e para o mundo, para nos dar segurança, né, em relação a tudo que vem acontecendo e tudo que há de acontecer ainda, né? Mas você que acompanhou os outros programas, se não acompanhou, aconselhamos que vá e procure
assisti-los, né, para que você entenda. Nós falamos na semana passada aí alguns detalhes da revelação de Jesus, né, como ele se revela ali no capítulo 1 do Apocalipse, né, mencionando de novo, a palavra Apocalipse é revelação. Tá? Então, é revelação. A revelação de Jesus Cristo. O primeiro capítulo vai dizer que bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras e guarda as palavras dessa profecia. Né? Então, Jesus queria, desde o início, que a gente lesse mesmo e compreendesse esse livro. Né? No capítulo 2 e no capítulo 3, segunda sessão aí da divisão que a gente fez, né, do livro, é as cartas às igrejas. Então, Jesus nunca quis esconder os problemas da igreja. Né? Nunca. Ele quis esconder o problema dos seus profetas, que ele chamou os pecados deles, os problemas de personalidade, dificuldade dos apóstolos. Jesus nunca quis esconder. Né? Nunca a Bíblia quis esconder, a palavra de Deus quis esconder os problemas e pecados que poderiam e iriam afrontar a igreja na sua santidade. Porque o que o reino do mal quer? Destruir os santos. E ele faz isso, uma das maneiras de fazer isso é incitar o pecado, incitar a maldade, incitar a cobiça. Né? Então, se você vê, muitas vezes, Tiago, as pessoas pensam que o reino das trevas quer é que acabasse todas as igrejas. Uhum. E ele sabe que isso não vai acontecer. Então o que ele faz? Ele entra e deturpa a verdade. E uma das formas dele deturpar a verdade é confundindo a identidade. Vou repetir. Confundindo a identidade é uma forma de destruir as pessoas, destruir a igreja. Quando eu digo destruir a igreja, é no sentido de persegui-la, de dificultar o seu relacionamento com o noivo, o seu relacionamento com Deus. E por que a crise de identidade? Por que a dificuldade, Tiago, da identidade? Como é que o reino das trevas faz isso? Fazendo você pensar que você é aquilo que você faz. Eu estou falando isso porque capítulo 2 e 3 do Apocalipse, você vai ver que todos os problemas causados ali, os pecados, começavam com uma crise de identidade. Eles pensavam que eles eram aquilo que eles faziam. Então, Tiago, assim, ó, se eu perguntasse para você, me diga quem você é, sem me dizer o que você faz. É difícil, né? Olha, tem que pensar, né? Muito, né? Então você que está em casa, você sabe dizer para si mesmo quem você é, sem dizer o que você faz? Difícil, né? Eu ia dizer que sou filho. E se você for olhar nas... Filho. Tá certo. E o filho mas não só parece obedece. que fica uma coisa assim. O filho só obedece. Mas você tá vendo que você fala uma das suas características, mas isso não necessariamente diz quem você é. Não, isso não descreve a totalidade da pessoa. Isso. Não, porque eu também sou. Agora, quem é o filho Tiago? Quem é o filho José? Márcio? Sei lá. Quem é? Por quê? Porque o reino do mal convenceu as pessoas de que elas são a partir daquilo que elas fazem. E não é. Para Deus, o que você faz só faz sentido a partir daquilo que você é.
Eu estou falando isso porque se você pegar as cartas aqui, você vai ver Jesus o tempo todo falando sobre crise de identidade daquelas pessoas. Então, por exemplo, a Éfeso. Capítulo 2, verso 4. Todavia eu tenho contra ti porque deixaste o primeiro amor. Lembra-te, portanto, de quem tu eras. Algumas versões, de onde caístes, ou quando mudou. Lembra-te. Então ele começa aqui em Éfeso falando que eles eram excelentes no que eles faziam, provavelmente nos cultos, nos evangelismos, no cuidado com as pessoas. Então ele vai elogiando o que eles faziam. A mensagem principal para Éfeso, né, ela é confirmada por um trabalho diligente, pela perseverança em defender a verdade, se você olhar ali os textos, mas ela é corrigida porque há uma crise de identidade. E essa estava revelada na falta de amor. Então, há muitas igrejas hoje, cara, excelentes naquilo que elas fazem, mas não sabem quem são. Então, o que você é diante de Deus não é a partir do que você faz, mas sim a partir do que você é. E isso começou lá no Éden. Porque, resumindo o que a serpente falou para Eva e para Adão, foi assim, ó: você será a partir do momento que você fizer. Então, se você for lá e comer do fruto, você será como Deus. Acontece que Deus tinha feito eles à sua imagem e semelhança. Eles já eram. Eles não eram Deus, mas já eram como Ele. Então é tudo, é uma forma. Eu vejo muito claro isso no texto, como Jesus vem trazendo à tona essas crises de identidade. Então Éfeso, para mim, relata muito claramente muitas igrejas hoje. Eu conheço muitas igrejas que são muito excelentes naquilo que fazem. Na recepção das pessoas, nos cultos, no ambiente. Aquilo é organizado, tem excelência em tudo. Mas quando você começa a adentrar, assim como Ezequiel Deus foi dizendo para ele fazer um buraco lá, ele foi passando pelos buracos na visão dele, nos muros, no templo, e lá dentro não tem amor. Às vezes a ganância está penetrada lá, o amor ao dinheiro, o abuso espiritual de pessoas. São muito bons os que fazem, mas tem essa dificuldade de identidade, de relacionamento. Se você pegar a segunda igreja, Esmirna, no verso 9 vai dizer: eu conheço as tuas obras, e a tribulação, a dificuldade, né, a perseguição, e a pobreza, entre parênteses, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Você veja, é outra crise de identidade. Havia pessoas lá dentro que se diziam ter uma identidade que não tinham. E Jesus chega e diz: são da sinagoga de Satanás. Se diziam judeus, mas não são. Isso aí é comum hoje, né, tia? Muito cristão que é muito mais judeu do que cristão, né? Eles usam os adornos, usam as ferramentas dos rituais judaicos, Bandeira. usam os nomes, fazem os rituais judaicos, tudo, né? E se dizem judeus e não são. Então é crise de identidade. Se você vê, essas pessoas que fazem isso, Thiago, não fazem por mal. Agora que o doutor falou, é uma realidade, né? A gente vê bastante, sim, os próprios vídeos na internet e tudo mais, assim.
mostrando essas situações aí que acontecem. Ah, por quê? Eles têm crise de identidade. Eles estão com crise de identidade, Thiago. Tem crise de identidade. Então, por isso eles querem assumir uma identidade. As pessoas querem isso. Isso não é pregação de coach. Você vê Jesus claramente aqui, ó. A igreja de Pérgamo, ele vai dizer no verso 17, no finalzinho do verso 17, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Então, o que é o nome, Tiago? É uma identidade. Ele estava dizendo para a igreja de Pérgamo que ele ia dar uma identidade para eles. Claro que a gente sabe, né, que isso aqui não era só para a igreja de Pérgamo. Isso aqui é para a igreja. Não existe várias igrejas. A igreja é uma só. Mas Jesus pegou essas igrejas específicas porque elas tinham características que todas as igrejas teriam, que todas as comunidades, melhor dizendo, teriam, e problemas que teria em várias comunidades ao longo dos anos, para que a gente visse, identificasse e soubesse como lidar com isso. E também tivesse a visão, Tiago, que Jesus tem. Então, quando tem esses problemas, explicar qual é a visão de Jesus. O que Jesus vê em relação a isso? Como ele vê aqueles que se dizem, que se comportam como judeus e não são? Né? Então, como ele vê, né, como aqui a igreja de Pérgamo, ela foi uma igreja assim, que foi confirmada pela fidelidade, sabe, em não ceder ao medo, às perseguições, e chamada a se recusar e a ceder ao pecado de uma cultura perversa que tinha na época, né? Ele menciona aqui em Pérgamo a doutrina de Balaão, né, de Balaque, que fazia com que as pessoas tropeçassem. Então permitia a imoralidade sexual e festas idólatras e tal, e a gente vê isso hoje. Igrejas que simplesmente se dizem cristãs, mas permitem, né? Dizem que tudo é permitido. Tá? Então você vê aqui claramente esses problemas sendo mencionados. Né? Hoje nós temos aí as pessoas, né? Que vamos dizer assim, a religião delas seria o evangélico, judaico, católico, cartomante, candomblessista, romano. Sim. Na verdade, na verdade isso aí tem um nome. Né? Astrólogo e... Sabe? Sim. Não, isso aí tem um nome, né? O cara, ele vai em tudo, né? Isso aí tem um nome. Você que nos acompanha, isso tem um nome e é uma religião hoje. Né? É uma religião. Eu aqui sempre boto meu pescoço a prêmio, né? Mas, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro, e eu considero tudo como esterco pelo conhecimento de Cristo Jesus, como disse Paulo. Boto minha cabeça a prêmio, mas o nome disso, você que nos acompanha, o próprio se Paulo chama neopentecostalismo. Tá? Se chama neopentecostalismo. O que é isso? É um sincretismo religioso. O que é isso? É uma mistura de religiões. Então, o que o neopentecostalismo faz? Pega alguns princípios cristãos, então usa o nome Jesus, usa a Bíblia, tá? Mas mistura, Tiago, religiões que são comuns no lugar. Então, no Brasil, o que o neopentecostalismo faz? Então, eu não estou falando pentecostal. O pentecostal é uma coisa. Eu nasci de novo na Assembleia de Deus, né, 20 anos de Assembleia. Então, não estou falando pentecostalismo. Se chama isso neopentecostalismo, que é uma mistura do pentecostalismo com outras religiões. Eles misturam o judaísmo, misturam o candomblé, quimbanda, umbanda, misturam astrologia, por isso que você vê pessoas
dentro da igreja hoje, fazendo constelações familiares e não sei o que, isso é tudo da astrologia, né? Misturam, falam muito sobre batalha espiritual, mas na verdade são ensinos de demônios, né? Porque o que eles fazem? Eles pegam o que é ensinado lá no terreiro de candomblé, de umbanda, quimbanda, e trazem para dentro da igreja. Então começam a ensinar nomes de demônios, formas de supostamente identificar castas de demônios, supostos rituais, né, que eles chamam de cultos ou de cultos de libertação, mas que na verdade são rituais, né? Então isso é sincretismo religioso, é a mistura, né, do evangelho com outras religiões, né, e isso surgiu aí no Brasil, finalzinho dos anos 70, por aí, uma igreja chamada Nova Vida. Um cara sob o nome McAllister veio dos Estados Unidos e viu que o Brasil era um lugar muito propício para isso, trouxe a teologia da prosperidade e o neopentecostalismo. Ele trouxe a teologia da prosperidade e misturou com as religiões afro-brasileiras, né? E isso acabou, quando o pessoal começou a ter acesso a visitar Israel, eles começaram a trazer os usos e costumes judaicos, os adornos judaicos, por isso o pessoal usa talit, ficam usando kippah, shofar, aquele chifre, né? Que aqui no Brasil é um berrante, mas lá em Israel tinha shofar, então eles misturaram essa cultura, esses rituais todos, né? Então é uma religião, chama neopentecostalismo e tem se infiltrado no meio das igrejas de uma maneira quase descontrolada. A gente tem lutado bastante contra isso porque acaba desvirtuando muitas coisas do evangelho, acaba desfocando as pessoas daquilo que importa, né? Então as pessoas começam a crer mais nos rituais judaicos do que no nome de Jesus, né? Começam a crer mais nessas liturgias que misturam costumes de outras religiões, afro, tal. Eu respeito todas, mas acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você quer fazer rituais de libertação da quimbanda, da umbanda, então procure um lugar desse, né? Não misture isso com o evangelho, né? Não é, Tiago? É verdade. Se você quer fazer rituais judaicos, se você quer usar os adornos judaicos, então faça o que Paulo disse em Gálatas: circuncide-se e vire judeu. Pronto, tem sinagogas judaicas no Brasil, mas não misture isso com o evangelho. Nós estamos falando isso porque Jesus critica isso aqui, né, na igreja de Esmirna. Depois ele vai falar de novo, né, a igreja de Filadélfia também a mesma coisa. Pessoas que ensinavam as profundezas de Satanás, sabe, detalhes, supostos detalhes sobre o reino das trevas, tal. Então tem muito, nós temos atendido pessoas aí com essa dificuldade, né, de que pessoas dentro da igreja estão ensinando detalhes de nomes de demônios e supostos objetos que atraem demônios e isso acaba gerando medo, né? São detalhes que eles trazem de outras religiões para dentro do evangelho, né? E que se isso fosse importante, os apóstolos teriam falado sobre isso e não falaram, né? Jesus critica isso aqui nas cartas às igrejas, né? Então, meu irmão, o nome disso é neopentecostalismo, a mistura de várias religiões com o evangelho, né? Fica aí a dica, pesquise. Hoje você tem acesso à internet, pesquise, qualquer dúvida nos mande, nós podemos te ajudar. Voltando aqui às cartas, então é isso que Jesus faz, Thiago. A carta te atira, mais uma crise de identidade, verso 20 do capítulo 2. Porém eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que se chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Você veja, mais uma crise de identidade.
né, que se chama a si mesma, né? Então, Jezabel, meu irmão, não tem a ver com roupa, tá? Não tem a ver com roupa. Tem a ver com uma conduta de deturpação da verdade, né, de ensino de imoralidades sexuais como culto. Nós vamos ter outros programas aqui onde nós vamos abordar a atuação dessas doutrinas de Balaão, de Jezabel, essas doutrinas todas aqui. Tá? A Bíblia fala sobre esses espíritos. Tá? E uma hora nós vamos abordar isso de forma bíblica, citando os textos. Você pode pesquisar na tua casa. Né? Então aqui você veja mais uma crise de identidade. No capítulo 3, no verso 1, Tiago, mais uma vez Jesus vai falar sobre a identidade. Uhum. Sobre eles achar que as obras deles mostram quem eles são. Verso 1, no finalzinho do verso 1 diz: eu conheço as tuas obras, que tens um nome de que vives, mas está morto. Veja, mais uma vez, teu nome, conheço as tuas obras, Jesus diz. Tem nome de que vive, mas está morto. Né? Uma mensagem aqui na igreja de Sardes, né? Que Jesus vai trazer isso aí à tona, né? De novo, né? A igreja foi chamada a se arrepender dessa passividade, vamos dizer, né? Espiritual, né? Então tinha uma reputação muito boa, mas não tinha substância espiritual, né? Isso é uma coisa que a gente vê em muitas comunidades hoje. Tem reputação pelo nome que tem, às vezes pela estrutura em si e tal, mas tu chega lá dentro, um velório e um culto, é quase difícil de identificar a diferença, né? Então, são vários problemas. Você vê crise de identidade. Parece ser por aquilo que faz, mas no fundo não é. E aqui fica de novo aquela pergunta: me diga quem você é, sem me dizer o que você faz. Quem realmente aí tu é. A penúltima aqui é Filadélfia. Você vai ver mais uma vez uma crise de identidade no versículo 9 do capítulo 3. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e adorem diante dos teus pés e saibam que te amo. Veja, tinha mais um lugar, tinha mais uma vez pessoas que se diziam judeus e não são, né? Mas que são da sinagoga, e Jesus chama da sinagoga de Satanás, né? Porque esse cara deturpava a verdade, eles vinham influenciando as pessoas a seguirem costumes judaicos. É isso que eles faziam o tempo todo. Isso tinha muito, se você ler as cartas, Colossenses, Efésios, Gálatas, tem muito disso. Pessoas que vinham e diziam que as pessoas tinham que seguir esses costumes judaicos, enfim, né? Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. Mais uma crise de identidade, né? Então, aqui na Filadélfia ele tem muito elogio em relação a ela, né? Então, ele diz que lá dentro tinha pessoas que tinham essa dificuldade com identidade. E a última é a Laodiceia, uma igreja que foi prometida uma comunhão mais profunda com Deus e autoridade em seu reino eterno, se eles se arrependessem zelosamente da sua mornidão, né? Verso 17, você vai ver ali a crise de identidade que nós escolhemos abordar aí esse tema nas cartas, né? Verso 17 do capítulo 3: porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então, naquela identidade dizia ser uma coisa, mas na verdade não era, e Jesus não pegou leve aqui, né, tia? Tu dizes, eu sou rico, cheio de bens e não tenho necessidade, mas tu és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. A versão que eu li é a King James de 1611.
E aí, Tiago, tem muito mais nessas cartas, né? Você que nos acompanha, nós provavelmente faremos, segundo o que tem na minha lista aqui, nós vamos ainda decidir, de temas para os próximos programas. Um deles vai ser cada igreja. Vamos fazer um programa aí para cada igreja dessa aqui, para estudar mais a fundo aí o que tem nessas cartas, né, para a gente abordar os assuntos. Passando aqui para outra sessão do livro, capítulo 4 e 5, a visão do trono e do cordeiro. Daqui em diante, meu irmão, você que nos acompanha, o texto vai tratar de muitos temas, né? Então, dentro aqui do livro do Apocalipse, tem muitos temas. Então, tem o tema da volta de Jesus, a grande tribulação, tem o tema aqui das taças da ira, o anticristo, né? Então, tem muitos temas aqui. É claro que nós não vamos abordar esses temas. O que nós vamos fazer daqui em diante, nesse programa, é te mostrar a divisão do livro e aonde esses temas estão localizados no livro, para te ajudar a ler o livro e saber do que se trata aquele capítulo, aquele texto, e aonde que o texto menciona esses assuntos. Que é claro, né, Tiago? Se a gente pegar um tema desse, por exemplo, o anticristo, né, nós teríamos aqui programa para um ano. Sim. Ou a volta de Jesus, enfim, né, são temas complexos no sentido de que tem muito assunto, né, para se falar. Então você que nos acompanha, se quiser pegar a tua Bíblia, ou depois, quando o programa estiver lá nas plataformas, se quiser tirar um tempo e olhar na sua Bíblia, tudo que eu vou te dizer aqui, né, vai estar lá. Você pode anotar lá, enfim, para você saber do que se trata cada tema desse, né, cada parte dessa aí. Então, na terceira sessão aqui do livro, que seria o capítulo 4 e 5, depois que Jesus manda o João escrever as cartas às igrejas, o João diz assim: depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. Então, o que aconteceu aqui? Ele olhou e viu que tinha uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu vi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para cá, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. E imediatamente ele foi arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. Lá só tem um trono, né, principal, que é o trono de Deus. Deus estava sentado lá. E se você ler o capítulo 4 e 5, ele explica assim mesmo, né? Jesus mostrou para João uma visão do que estava acontecendo, não naquele momento em si, né, mas do que aconteceu com o sacrifício de Jesus, quando ele foi glorificado, né, que ele entra na sala do trono, né, estavam todos chorando, porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar os selos, né? Que livro era aquele, né? O rolo que tinha o título de propriedade. Por isso que lá o profeta Isaías disse: o governo está sobre ele, um menino se nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre ele, mas ele é o príncipe da paz, o pai da eternidade. Então, esse título de propriedade de todos os reinos foi dado a Jesus. E esse título tinha não só a propriedade da terra e de todos os reinos, mas o plano de Jesus para purificar isso do mal. E é isso que ele vai fazer e estabelecer no livro. Ele vai purificar a terra do reino das trevas, né, e estabelecer o seu reino, o seu governo, né, de todo o universo, de toda a criação, a partir da terra. Essa é a promessa. Né? Então, a promessa de Deus é que a partir da terra Jesus governaria toda a criação. Tá? Então isso que tem no capítulo 4 e 5, Jesus entrando na sala do trono, recebendo essa autoridade, recebendo o livro,
com a estratégia aqui, o plano de guerra, de batalha, melhor dizendo, né? De como Jesus resolveria o problema do mal. Aí nós entramos no capítulo 6. O capítulo 6, meus irmãos, é onde ele começa a abrir os selos do livro que ele pegou, que é o livro da propriedade dos reinos, e que contém o plano de purificá-la. Então, Tiago, pensa o seguinte, você que nos acompanha, talvez está só ouvindo, não está vendo, mas eu estou com a minha Bíblia aqui na mão, vou botar na frente da câmera. Da câmera aqui. É a Bíblia aqui, certo? Se eu botar 7 cadeados aqui, ó, Tiago, na minha Bíblia. Certo? Aí eu vou abrindo, vamos supor que eu começo abrindo o cadeado em cima. Eu vou conseguir abrir um. Eu abro o segundo, quarto, quinto, eu vou abrindo. Conforme eu vou abrindo, a Bíblia vai se abrindo, certo? Eu só consigo ver todo o texto, só consigo folhear todas as páginas e ver tudo quando eu abrir o último. Certo? Assim é com o livro, selado com 7 selos. É por isso, meu irmão, que no capítulo 6, você só vai ler um panorama. Você só vai ver um panorama do que vai acontecer e vai ser mostrado com mais detalhes quando ele abrir o 7º selo. Então, no capítulo 6, como a gente já mencionou aqui no primeiro programa, se eu não me engano, você que nos acompanha, quem assiste jornal, né, na televisão, ou quando você vai comprar um jornal numa banca de jornal, ou uma revista, na capa da revista geralmente tem assim as manchetes, não é? Tem as manchetes ali, do lado. Ou no jornal, aparece aqueles 30 segundos primeiro, onde eles vão mencionando os acontecimentos principais, mas sem dar detalhes. Assim é o capítulo 6. Porque o livro não está aberto ainda. Então a revelação completa só acontece, completa no sentido de detalhes maiores, né, quando ele abre o 7º selo, que é no capítulo 8. Então o capítulo 6 e o capítulo 7, principalmente o 6 aqui, que ele vai trazer o cenário, ele vai trazer um panorama de acontecimentos principais do que está acontecendo. É como se fosse um enredo, né? Ele não conta toda a história. Enredo. E você vai ver isso porque no finalzinho do capítulo 6, você, meu irmão, pode acompanhar lá se tu quiser, você vai ver que do capítulo 14, do versículo 13, 14, 15, 16, está acontecendo a mesma coisa que vai acontecer lá no capítulo 16. Então não é que aconteceu 2 vezes isso aqui. Né? Se você vê no finalzinho do capítulo 6, ele vai dizer que as estrelas caíram sobre a terra, né, como a figueira sacudida, o céu se recolheu como um pergaminho. Ele vai dizer lá no verso 14, todos os montes, ilhas foram removidos dos seus lugares, né, os reis da terra, os grandes, os poderosos, os chefes militares, os escravos, né, eles se jogavam nos penhascos, perto dos penhascos, e diziam, caiam sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então eles já estão vendo, ele está mostrando aqui um vislumbre, né, do grande dia, do dia em que Jesus vai aparecer nos céus. Então, se você ler o capítulo 6, ele é um enredo do que vai ser revelado com mais detalhes para frente. Então, você pode olhar com calma, vai ver os 4 cavaleiros, né, são espíritos, no sentido de que são forças espirituais agindo nesse período de grande tribulação, que vai ser
revelado com mais detalhes a hora que ele for contar sobre as trombetas. É o mesmo período. Os selos e as trombetas são o mesmo período. Não tem como ser períodos diferentes, porque tem coisas que acontecem aqui que não teria como acontecer de novo. Né? Por exemplo, o céu se abrindo, né? E toda a terra vendo, né, Jesus vindo. É o que acontece no finalzinho do capítulo 6. Então você que nos acompanha, meu irmão, se você olhar na sua Bíblia, anotar depois, você vai ver que daqui para frente, do capítulo 6 até o final, ele vai mostrar sessões, pode chamar de sessões cronológicas, coisas que acontecem uma depois da outra, né? Ou de cenários e personagens, porque sempre ele vai mostrar um cenário e depois ele vai mostrar o anjo explicando para o João o que estava acontecendo. Então, por exemplo, no capítulo 6, ele vai descrever todo um cenário da grande tribulação, né? Assim, sem muitos detalhes, porque o livro está sendo aberto. No capítulo 7, você vai ver o anjo explicando para o João quem eram aqueles personagens principais que estavam naquela trama do capítulo 6, né? E explicando aquela sessão que ele viu, explicando aquele cenário que ele viu. E assim o livro ele vai até o fim. Ele vai ter uma descrição de um cenário e depois o anjo explicando. Uma descrição de um cenário e depois o anjo explicando. Se você acompanhar o programa aqui, eu vou citar o que é cenário e o que é o anjo explicando. Depois tu pode pegar a tua Bíblia lá e ver como de fato é assim. Né? Ele vai descrever um cenário, ele tem uma visão, ele vê o cenário como se fosse uma cena de um filme, né? E depois pausa e daí o anjo vai explicar. Vai dizer, ó João, aquele lá é o fulano, ciclano, né? Essas pessoas que você viu são esse e aquele, né? Então no capítulo 6 é o plano, é o enredo principal, né, do que o que há de acontecer, principalmente na grande tribulação. Tá? Esse é o que acontece no capítulo 6. No capítulo 7, ele vai explicar quem são aqueles principais personagens. Então ele vai citar lá 144 mil que foram selados, né? Que são 144 mil pessoas que foram seladas. Então, quem são esses 144 mil? São essas pessoas que o texto está dizendo. Então, a nossa interpretação da Escritura, que ao meu ver, e de muita gente bem legal, é a melhor interpretação, é interpretar o que o texto está dizendo. Né? O que é literal, não é o que o texto está dizendo. Quando é um símbolo, Tiago, a Bíblia vai dizer que é um símbolo. Então ela vai dar assim ela vai dar uma dica, ela vai dizer que é um símbolo. Então quando você vê a expressão assim, e viu um grande sinal no céu, o que é um sinal? Um símbolo. Você vai ver que o próprio anjo depois, mais para frente, ele vai dar explicações para o João de símbolos. Então João, uma hora ele vai ver um mar muito grande, depois o anjo vai dizer para ele, João, aquele mar que você viu significa isso. Aquela mulher que você viu significa isso. Então a Bíblia vai explicar quando é um símbolo. Quando a Bíblia não dizer que é um símbolo, não é. É o que o texto está dizendo. Então quem são os 144 mil? São quem a Bíblia está dizendo. São essas pessoas que ela está dizendo. Lá no verso 9 em diante, o João vai ver mais uma vez, no capítulo 7, verso 9 em diante, você vai ver o anjo explicando para o João, né, quem são, onde é que estão aqueles que foram mortos durante a grande tribulação, que teve ali aquele cenário que ele viu no capítulo 6. Então você vai ver ele explicando. Então ele diz que ele viu, lá no verso 9 do capítulo 7, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam de pé diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas na mão,
e clamavam salvação ao nosso Deus. Então, uma multidão de quantas pessoas, Tiago? Uma multidão que ninguém podia contar. Onde é que ele estava? No trono de Deus. Onde é que é o trono de Deus? No céu. Né? E como é que eles estavam? Vestidos de branco e tal. Aí, um daqueles seres espirituais que estava lá naquele ambiente pergunta para o João e diz: João, quem são essas pessoas? Lá no verso 13 do capítulo 7, o ancião que estava lá na visão do João olhou para ele e disse: quem são esses que estão vestidos de branco? Quem são eles, João? Da onde eles vieram? Aí o João não sabia, né? Ou talvez desconfiava, mas não quis dizer, porque ele olha para aquele ancião e diz: Senhor, tu sabes. Aí esse ser que estava lá, Tiago, olhou para o João e disse assim: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono e do Cordeiro, servem de dia e de noite, nunca mais terão fome, pois o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará, os guiará. Tá. Então eles vieram da onde? Da grande tribulação. E estão aonde? Diante do trono, vestido vestes brancas. Quanta gente é? Uma multidão que ninguém podia contar, né, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então essas pessoas vieram da onde? Da onde o texto diz, meu Deus. Então não é tão difícil, Tiago. Eu estou mencionando aqui esses detalhes, que eu não vou fazer nos próximos capítulos, porque demora muito, mas para você, meu irmão, olhar para o texto de uma forma mais simples. Então, da onde vieram essas pessoas? Da grande tribulação, estão diante do trono. Então virão pessoas salvas da grande tribulação? Sim. Quem é esse povo que morre em nome do Cordeiro, que morre, que são mártires do Evangelho? Quem são essas pessoas? Ímpios, incrédulos, pessoas que odeiam o Evangelho, que não gostam da Bíblia, desviados. Quem que morre, Tiago, por amor ao Evangelho, meu Deus? Então o que o texto está dizendo? O que o texto diz é muito simples. Amém, meu irmão? Então isso é para você ter um pouquinho mais de liberdade na leitura do texto. Leia e veja o que o texto diz. Então daqui para frente, ó, capítulo 6 é um cenário. No capítulo 7 o anjo vai explicar para o João, né, que quem são aquelas pessoas que fazem parte, e está dizendo que aqueles que morrerem na grande tribulação por amor ao Evangelho têm um lugar diante de Deus. É a igreja. Amém? Capítulo 8, ele vai começar a trazer a revelação completa. Ela mais detalhada, porque agora ele vai abrir o último selo. Então, como o exemplo que eu dei na Bíblia antes, né, quando ele abriu o último selo, claro que aquele livro que ele tinha lá, né, a princípio, na época não tinha livro, eram pergaminhos, mas então ele só poderia ser aberto completamente quando o último selo fosse aberto. Então é o que acontece exatamente aqui. Ele abre o último selo, tá, e aí o livro começa a detalhar o que estava mostrado, só um panorama no capítulo 6. Então aqui ele vai trazer mais detalhes porque o livro está aberto. Uma menção interessante, Tiago, que eu gosto de fazer aqui no capítulo 8, é que da mesma forma com que caíram as muralhas de Jericó, é com que ele demonstra aqui o julgamento de Deus contra o mal. Porque as pessoas acham que o povo deu 7 voltas ao redor de Jericó, né, Tiago? Mas não foram 7. No 7º dia, eles deram 7 voltas. Então eles deram 6 voltas. E no 7º dia, eles deram 7 voltas. Então aqui é a mesma expressão. Ele abriu 6 selos. E no último selo, são 7 trombetas. Então é assim que Deus derruba o reino contrário.
Tá? Então ele abriu. Não é que aconteceu o que aconteceu nos selos e depois aconteceu o que aconteceu nas trombetas. Tá? Jericó não caiu 2 vezes. Né? Não caiu os muros de Jericó e depois caiu de novo. Né? Então eles deram 6 voltas e no 7º dia eles deram 7 voltas. Tá? Está lá em Josué capítulo 6, no versículo 15, se você quiser olhar depois na sua casa. Tá? Então o que acontece? Quando ele abriu o 7º selo, então a revelação começa a ser mais detalhada. Tá? Então no capítulo 8 aqui, é muito interessante o início ali do capítulo 8, né? Teve um silêncio no céu por meia hora. Ele menciona as orações dos santos, tá? Infelizmente a gente não tem tempo para entrar nesses detalhes. Ali do versículo 6 em diante, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocá-la. A partir do capítulo 8, verso 6, começa o cenário mais detalhado da grande tribulação, que foi mencionada só em panorama no capítulo 6. Então aqui ele começa os cenários das trombetas, que é a grande tribulação. Tá? Capítulo 8, capítulo 9 aqui, começa o cenário do primeiro ai, que é a 5ª trombeta já. Então a 5ª, a 6ª e a 7ª, né, são os ais, são, vamos dizer assim, julgamentos mais severos. Se você lê ali, tem um texto em Lucas, se eu não me engano, que Jesus diz assim: e os homens desmaiarão de terror ao verem as coisas que sobrevirão sobre a terra. Então aqui ele começa a mencionar com mais detalhes o cenário da grande tribulação, das trombetas, né? Antes do toque da última trombeta, que só vai acontecer no capítulo 11, no verso 15. Então, meu irmão, acompanhe lá na sua Bíblia, na sua casa, no capítulo 8, o 9, até no versículo 21, é um cenário. Então é uma sessão cronológica número 2, poderia se dizer. Tá? É um cenário contra o império do anticristo. No capítulo 10 e 11, o anjo vai explicar João alguns detalhes, tá? De uma direção que foi dada, né, de um aumento muito grande no ministério profético, na pregação do evangelho. Tá? As pessoas, ele mostra ali, faz o João comer o livro, né? Então mostra as 2 testemunhas. Tem uma discussão sem fim, quer dizer quem são essas 2 testemunhas. Eu não acho difícil nenhum, acho que a Bíblia explica de uma forma muito simples, mas enfim. Mas o capítulo 10 e 11, então, é o anjo explicando. Então não esqueça, né? Ele vai sempre apresentar um cenário e depois o anjo vai explicar personagens principais que fizeram parte daquele cenário que ele viu. Né? Então aqui no 8 e 9 ele vê um cenário das 6 trombetas, aí ele vai explicar 10 e o 11. No versículo 15 do capítulo 11, aqui é a 7ª trombeta. Então assim, a Bíblia diz que Jesus vem em qual trombeta, Tiago? Tu que é bom de Bíblia. Em qual trombeta Jesus vem, diz a Bíblia? Na primeira? Não. O que o texto diz? Tem um texto lá que diz, né? Ao soar de qual trombeta? A última trombeta. Então quando que Jesus vem? Ao soar da última trombeta. Isso. É difícil, não? Não, é muito simples. Né? O que a Bíblia diz? Que Jesus vem quando? Na 2ª trombeta? Não, na última. Qual é a última? A 7ª trombeta. Onde é que está a 7ª trombeta no texto? Capítulo 11, verso 15. É o cenário
do soar da última trombeta. Daí lá em Mateus 24, Lucas 21, se eu não me engano, em Marcos 13, você vai ver Jesus falando sobre essas coisas. Aí Jesus vai dizer assim, Jesus não é o irmão Alexandre, né? Jesus diz assim, ao fim da tribulação daqueles dias, eles verão o sinal do Filho do Homem, eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, com alarido, que é som de guerra, som de trombeta, voz de arcanjo, e ele mandará os seus anjos aos quatro ventos da terra, recolherá os seus escolhidos, desde a terra até a extremidade dos céus. Então, quando que Jesus vem? Quando que Jesus disse que ele vem? Ao final da grande tribulação. Ele disse, ao final da tribulação daqueles dias, vocês verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória, com som de arcanjo, com voz de arcanjo, som de trombeta e alarido de guerra. Com todos os anjos do céu, tal, ele vai mandar os anjos para recolher os seus escolhidos dos quatro ventos da terra. Então é quando que Jesus disse ao final da grande tribulação. A Bíblia vai dizer que ele vem no som da última trombeta, é o que está escrito lá. Daí na sétima trombeta, você vai ver aqui o cenário, agora no capítulo 11, verso 15, e o sétimo anjo trocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, o reino do mundo viera a ser do nosso Senhor. Eu vi os 24 anciãos que estavam sentados no trono, prostraram-se de seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, cantaram lá, aí diz, iraram-se as nações, então veio a sua ira. Verso 18. Então o que o João está vendo? Ele está vendo um cenário. O som de uma trombeta sendo tocada, dele ver pessoas cantando, que os reinos são de Jesus, os anciãos do céu se prostrando diante de Deus, e o verso 18, iraram-se as nações, e veio a sua ira, verso 18, tempo de serem julgados os mortos, e abriu-se no céu o templo de Deus, a sua arca foi vista. Então você vê aqui o cenário, finalzinho do cenário descrito em Apocalipse capítulo 6. Tá? Capítulo 11, verso 15 até o 19. Se você ler lá o capítulo 6, você vai ver que é o mesmo cenário. Né? Ele vê o céu se abrindo, relâmpagos, trovões, terremotos, chuva de pedras. Né? É o que ele vê ali acontecendo. Então, mais uma vez, um cenário. E você, meu irmão, você acompanha na sua casa, capítulo 12, 13, 14, o 15 inteiro é o anjo explicando. Melhor, até o final do capítulo 14, né? Então, capítulo 12, 13, 14, ele vai explicar, ele vai trazer, mostrar os personagens que estavam fazendo parte do cenário da grande tribulação. Bem? Então, como eu venho dizendo, ele mostra um cenário e depois ele explica, né, os detalhes. Então, capítulo 12, 13, 14, mais uma vez, o anjo vai explicar para o João, né, esse confronto violento do anticristo contra os santos. Né, quem são os santos? Não são os santos lá da Igreja Católica. No capítulo 13 ele vai dizer que foi dado poder ao anticristo, né? Ali o apóstolo Paulo fala quem são os santos. Inclusive por nos livros dele. Ele vai dizer, né? Nos livros dele, Daniel vai dizer, né? Vai ter uma profecia lá em Daniel que aos santos do Altíssimo foi dado os reinos da terra. Então é a igreja, né? Deus não tem duas noivas. Tá? Deus tem uma noiva só. Tá? Jesus não é poligâmico. Ele tem uma noiva e se chama igreja. Tá? Jesus vai casar uma vez só. Então, se lá no capítulo 7 você vê pessoas que vieram da grande tribulação, estão diante de Deus com vestes brancas, uma multidão que ninguém podia contar, né? Isso é igreja. Tá? Que morreram lá na grande... Capítulo 13, você vê aqui o anticristo,
né? Também foi permitido, verso 7 do capítulo 13, fazer guerra contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, língua e nação. Né? Vencê-los em que sentido? Matá-los. Né? Foi isso que ele fez. No verso 9 e 10 do capítulo 13 vai dizer assim, ó, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, é necessário que a espada seja morta. Nisso repousa a perseverança e fidelidade de quem? Dos ímpios? Dos incrédulos? Daqueles que não creem no Evangelho? Não. Verso 10 do capítulo 13. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Né? Então, a perseverança e a fidelidade dos santos é isso. Serão perseguidos, quem tiver que ser preso vai ser preso, quem tiver que ser morto à espada será morto, e essa é a perseverança e fidelidade dos santos. É isso que está ali no texto. Amém, mano? Capítulo 15. Você vai ver aqui ele explicando, melhor, no finalzinho do capítulo 14, verso 14, você vai ver o anjo explicando o cenário da última trombeta. Então, como eu venho dizendo desde o início, ele mostra um cenário e depois ele explica. Lá no capítulo 11 ele mostrou o cenário da última trombeta, e lá no capítulo 14, do verso 14 até o 20, ele vai explicar esse cenário, que é a colheita da terra. Ele vai explicar certinho, se tu ler lá, capítulo 14, do 14 ao 20. No capítulo 15, veja o que ele vai dizer. Vi um outro sinal grande e admirável no céu. Sempre que a Bíblia for mostrar uma coisa que é simbólica, ela vai dizer antes. Então é muito perigoso, Tiago, quando alguém diz que é tudo simbólico, porque isso dá a possibilidade de você dizer o que você quer que o texto diga. Então, quando é símbolo, a Bíblia vai dizer. Então, aqui no capítulo 15, ele vai mostrar aqui algo simbólico. Ele vai dizer, eu vi um grande sinal no céu, um mar de vidro misturado com fogo e tal. Capítulo 16, ele vai mostrar o cenário da ira. Então, meu irmão, eu vou te dar uma dica. Grande tribulação é uma coisa, taças da ira são outra. Quem diz isso? O texto. O texto resolveu separar uma coisa da outra. Então, aqui no 16 começa o cenário da ira de Deus. É as taças da ira. Aqui você vai ver que essas taças elas destroem toda a infraestrutura da sociedade que foi implantada pelo reino das trevas desde o início do mundo e que vai ser fomentado muito mais pelo anticristo, Essa infraestrutura do mal na sociedade política, na parte política, comercial, social, religiosa, aqui as taças da ira vêm para destruir isso tudo. Então você vai no capítulo 16, todo um cenário ali. Capítulo 15 e 16 você vai ver esse cenário. No 16 começa as taças da ira. No capítulo 17 e 18 você vai ver o anjo explicando de novo. Então ele vê o cenário lá no capítulo 15 e 16. No 17 e 18 você vai ver o anjo explicando para o João a destruição, qual é esse sistema político, econômico e social que está sendo destruído. Capítulo 17 e 18 você vê essa explicação. No capítulo 19 você vai ver aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Para quem não sabe, Jesus vai vir arrebatar a igreja, vai derramar as taças da ira, vão ser derramadas, vai ser destruído por completo. Aí o reino das trevas, o diabo vai ser preso, enfim, ele vai destruir o anticristo, vai destruir o falso profeta, e essa estrutura econômica, política e social que já está implantado, mas vai ser fomentado mais ainda pelo império do anticristo, isso vai ser destruído e Jesus fisicamente vai entrar em Jerusalém. É isso que as profecias dizem.
Né? Capítulo 19 e 20, você vai ver essa entrada triunfal e o estabelecimento do reino milenar. Né? Daí no capítulo 21 e 22, mais uma vez o anjo vai explicar esses cenários e a restauração de todas as coisas após a vinda de Jesus. Tá? Ele vai restaurar tudo o que Deus planejou originalmente no Jardim do Éden. Meu irmão, Deus não mudou de ideia. Deus não começou um trabalho, uma obra lá no Jardim do Éden e não deu certo e ele resolveu fazer diferente. Não, ele vai restaurar aquilo que ele já tinha começado. Amém, Tiago? Muito assunto. Amém. Muitos detalhes. Mas o programa fica gravado. Se você tiver interesse, irmão, em observar, acompanhar isso, observar na sua Bíblia, né? Honestamente, com sinceridade, pegue a sua Bíblia e observe os textos, leia com calma. Vou dar mais uma vez a dica aqui que eu sempre dou. Compre uma Bíblia com uma tradução mais simples também. Veja que eu disse também. Né? Então, uma Bíblia, uma NVI, uma nova versão internacional, nova versão transformadora. Irmão, não se preocupe que não há deturpação do texto. Não é uma nova versão da Bíblia, uma nova versão do texto, não. É só uma língua mais comum hoje. Nós não falamos da mesma maneira que as pessoas falavam em 1950. Né? Então, a linguagem só é diferente. Tá? A tradução é mais simples um pouco. Vai te ajudar a ler o texto. Tenha uma dessas versões, Almeida e Corrigida, né? Almeida e Corrigida Fiel, para você verificar. Quem quer estudar mais a fundo pode verificar essas traduções. Né? Hoje tem os dicionários que trazem todas as palavras originais para você ver o que realmente foi escrito. Mas pode comprar uma versão mais simples, né? Fica mais fácil para você ler. Acompanhe os textos e veja com seus próprios olhos. Amém? Amém. Glórias a Deus, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos ouvintes nessa manhã, através da palavra que foi explicada, né? Chegamos aí ao final, né, do livro de Apocalipse, né, doutor? Sim. E a partir de semana... Um panorama só, né, Tiago? Isso. E a partir de semana que vem nós temos um novo assunto aqui na Rádio Aviva 7, né? Exato. Vamos divulgar aí na surpresa, no dia. Isso aí. Então, vamos encerrando aqui mais um Café com Fé. Queremos agradecer a presença aí de cada um dos nossos amigos ouvintes. Já já a missionária Adriane está começando aí com o seu programa Despertai nessa manhã. Já quero deixar um aviso aqui pro pessoal, né, doutor? Hoje tem sorteio aí das crianças, né? Você que tem seu filho, tem sua filha, quer mandar um... É só você mandar para nós aqui, ó, no programa do Despertai, durante a manhã aqui. Você manda o versículo de Mateus 19:14 e você tá concorrendo aí a uma cadeirinha infantil e 2 cestas aí de docinhos, né? No apoio da Construmar Materiais de Construção e da Cooper Itaipu. O doutor já trouxe até a criança aí já pra ajudar na divulgação, né, doutor? Já peguei a garota propaganda da divulgação aí do Dia das Crianças. Né? A missionária Adriane, no programa anterior, no dia 12, que era Dia das Crianças, ela não conseguiu realizar o programa, né, que estava agendado para aquele dia. Então a gente vai fazer o sorteio nesse sábado, né, daqui a pouquinho, assim que nós encerrarmos aqui o Café com Fé. Então, fica ligadinho aí e já pode ir mandando mensagem aqui no WhatsApp. Você manda o versículo de Mateus 19, verso 14 e vai estar concorrendo, tá bom? Glórias a Deus, quero agradecer. Aí, ó, ela já deixou a opinião dela e concordou, né? Sim. Aí, ó, de novo. É isso aí. A Zoe é uma benção. Glórias a Deus. Então, doutor, muito obrigado aí pela companhia nessa manhã. Que Deus te abençoe grandemente. A você, a Zoe, sua esposa e toda a sua família aí.
por estarem sempre junto conosco aqui na Rádio Aviva 7, colaborando aí pro reino de Deus, doutor. Quer fazer as oi e puxar a oração, hein? Sim, vamos orar. Pai querido, Sim. eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estar aqui mais uma vez. Abençoa todas as famílias que nos acompanham. Abençoe a vida do Tiago, o seu ministério. Ilumina nosso entendimento para que compreendamos, Senhor, o teu plano, para que compreendamos a tua santa palavra que nos deu. Agradeço pela tua palavra, Senhor, é luz para o nosso caminho. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, doutor. Obrigado a cada ouvinte. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo programa, doutor. Graças a todos. Até sábado que vem, se Deus quiser. Amém.